Graça e paz a todos os irmãos, amém? A igreja aqui, o Brasil para Cristo, do Jardim Vieira. Estamos mais uma vez para gravar esse vídeo, né? Mais um devocional para todos os irmãos. Eu quero já de antemão agradecer a todos que têm assistido, né? Que têm feito seus comentários, eu agradeço. Na verdade, o grande intuito aqui é de poder trazer para os irmãos uma meditação da palavra, né, em algum assunto, em que os irmãos possam também continuar a meditação, né, porque o devocional ele é só o início de um assunto, né. Então eu espero, em nome de Jesus, que você continue lendo a Bíblia, continue praticando suas orações, mas mais do que isso também tenha uma vida cristã abençoada. Amém? E hoje a gente vai estar gravando mais esse devocional. Também quero agradecer pelo culto de domingo, onde nós iniciamos o trabalho com os cultos presenciais. Também quero deixar aqui minha gratidão a todos os irmãos que participaram. Foi um culto maravilhoso, um culto de ceia, né? Que Deus continue abençoando. Nós retomamos os cultos aos domingos, né? Somente aos domingos. Então, domingo a partir das 18h30 teremos novamente o culto, né? E continuamos com a gravação desses devocionais durante a semana, para que você possa ser incentivado a poder, em nome de Jesus, estar lendo a palavra, estar praticando a palavra de Deus. Amém? Que Deus seja louvado. Eu quero compartilhar com você em 2 Coríntios, no capítulo 12, a partir do versículo 1, um texto muito conhecido dos irmãos. Amém? Quem conhece a história do apóstolo Paulo vai saber do que eu estou falando, né? Talvez você se sinta incentivado também a conhecer a vida do apóstolo Paulo. 2 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 1, a palavra do Senhor diz assim: É necessário gloriar-me, embora não convenha, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado até o terceiro céu. Sim, conheço tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus sabe, que foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não são lícitos ao homem referir. Desse tal me gloriarei, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Pois se quiser gloriar-me, não serei insensato, porque direi a verdade. E para que não exaltasse demais pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte demais. Acerca do qual 3 vezes roguei ao Senhor que o afastasse de mim. E ele me disse: A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de boa vontade, antes me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que repouse sobre mim o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então é que sou forte. Amém, irmãos? Esse texto que o apóstolo Paulo escreveu ao povo em Corinto, na sua segunda carta, ele fala um pouquinho dele, da vida dele, da experiência dele que ele teve com o Senhor Jesus. E é importante a gente meditar no que ele está dizendo, porque ele está falando exclusivamente do homem espiritual. Veja que ele comenta que ele se gloria no homem que foi ao terceiro céu, o homem que foi levado ao paraíso, para conhecer palavras que até então ele não conhecia, coisas que até então ele nem sabia, né? Nem imaginava. Então ele foi levado, esse homem que ele falou que ele se gloria, mas no homem dele mesmo, o homem com aparência física, o homem natural, ele não se exaltava. Por quê? Porque era cheio de falhas, cheio de fraquezas. Então o apóstolo Paulo ele faz uma reflexão da própria vida dele. E eu quero chamar a sua atenção, amém, nesse vídeo que nós estamos gravando,
e que você está aí prestando atenção, é que você tem que olhar para o seu homem interior, para o seu homem espiritual, para aquilo que você tem espiritualmente. Porque quando nós focamos na nossa vida carnal, na nossa vida natural, há falhas, há dificuldades. Amém? Então nós temos que gloriar na nossa vida espiritual. Veja que ele passou momentos da vida dele muito complicados. Se você começar a ler sobre a vida do apóstolo Paulo no livro de Atos, né, principalmente no capítulo de número 9, Lucas relata quem foi o apóstolo Paulo e o que ele passou, a experiência de encontro dele com o Senhor Jesus. Depois desse encontro, o apóstolo Paulo passou a servir ao Senhor. E aí também ele conheceu as dificuldades de ser um cristão, de estar servindo a um Deus em que muitos, a um Jesus, né, que foi morto e que ressuscitou ao terceiro dia, que muitos não acreditavam, que muitos ainda hoje têm dificuldade de acreditar. E ele então foi penalizado muitas vezes por isso. Ele trazia pena aos outros antes disso, mas depois ele passou a ser um perseguido, ou seja, de perseguidor para perseguido. Foi isso a história, um resumo do que foi a vida do apóstolo Paulo. Mas algo que aconteceu com ele, muito interessante, foi o que ele relata aqui em 2 Coríntios 12, 7, que foi colocado nele um espinho na carne. E esse espinho na carne vinha incomodá-lo. Ele disse que era como um mensageiro de Satanás que vinha para esbofeteá-lo. E veja que esse espinho na carne não saía dele, porque ele rogou ao Senhor, né, no versículo seguinte, no versículo 8, ele diz que rogou ao Senhor 3 vezes que tirasse esse espinho dele, que tirasse esse espinho da carne. Mas o Senhor respondeu para ele: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa nas fraquezas. Veja que essa resposta de Deus para o apóstolo Paulo é a mesma que ele faz para cada um de nós hoje. Nós às vezes temos algo dentro de nós que nos incomoda, que nos persegue, porque se nós não tivermos isso, fatalmente vamos cair no erro humano, no homem natural. E Deus não quer um homem natural. Deus quer de mim e de você um homem espiritual. Quando eu digo homem aqui, homem e mulher. Amém? Nós somos criaturas de Deus, mas nos tornamos filhos quando priorizamos o lado espiritual. Amém? Veja que nós precisamos focar isso, meus irmãos, porque senão tudo que está ao nosso redor, tudo que está acontecendo, nos derruba facilmente. Mas quando nós priorizamos o lado espiritual, nós nos fortalecemos. Amém? Por isso que ele diz assim no versículo seguinte: por isso me gloriarei nas minhas fraquezas, né? Ele fala na tribulação, ele fala nas perseguições, ele fala na angústia, ele fala, por que não na fome, por que não nas dificuldades humanas? Porque ele disse no finalzinho, no versículo 10, né, que quando ele está fraco, aí então que ele se torna forte. Amém? Verdadeiramente isso é algo espiritual. Jamais nós vamos conseguir nos alegrar nas dificuldades, olhando pelo homem natural. Nosso homem natural vive reclamando, vive murmurando. Nós estamos muitas vezes parados, porque mais reclamamos do que agradecemos a Deus na verdade. Mas quando nós focamos o nosso homem espiritual, tudo o que acontece ao redor, tudo isso é simplesmente como uma mola que nos vai impulsionar para algo melhor, para a vitória, né? Como muitos crentes gostam de usar essa palavra. Mas algo melhor na nossa vida não depende da nossa vida material, do nosso homem natural. Depende muito do nosso homem espiritual. Amém? De algo que nós temos espiritualmente, porque Deus alimenta o nosso espírito e nós nos fortalecemos. O Espírito Santo de Deus, ele entra em nós e extrai o melhor. Amém? Quando ele está verdadeiramente em nós, nós fazemos coisas boas. Amém? Nós conseguimos caminhar em caminhos bons. Nós conseguimos conviver olhando um para os outros sem diferenças. Amém? Olhando um para os outros, mas não olhando com um olhar de insignificância, como nós temos visto muitas pessoas, né, usar porque tem um poder, uma autoridade e se julgam melhor do que os outros. Nós estamos vivendo um tempo em que a pessoa olha um para o outro e diz: você sabe com quem você está falando? Né? Dá a impressão que a pessoa é um ser superior,
mas nós somos simplesmente iguais. Deus criou todos nós com os mesmos direitos, mas o homem cresce materialmente, cresce naturalmente e começa então a usar isso, né, como se fosse uma vantagem sobre o outro ser humano. Irmãos, acredite, não há vantagens, não há diferenças. As desigualdades são colocadas pela mente natural das pessoas. Perante Deus, nós somos iguais. Amém? Não há desigualdades. Não há aquele que é melhor ou aquele que é pior. Deus nos olha simplesmente com olhar de amor. Amém? Então por isso nós devemos focar o lado espiritual, porque temos que estar mais próximos de Deus. E quando nós nos aproximamos de Deus, conseguimos nos relacionar melhor com as pessoas. As pessoas conseguem olhar para nós também com olhar de amor. E nós conseguimos olhar para as pessoas também com olhar de amor. Amém? Esse é o ponto. Por isso que devemos focar a vida espiritual. Eu convido você a estar lendo mais a palavra de Deus. Medite mais naquilo que o apóstolo Paulo escreveu nas 13 cartas. Amém? Ele escreveu 13 cartas e você pode meditar nelas. Qualquer uma que você pegar, né? O livro de Romanos, o livro de Coríntios, 1º e 2º Coríntios, o livro de Efésios, amém? O livro de Filipenses, o livro de Gálatas, o livro de 1ª e 2ª Timóteo, 1ª e 2ª Tessalonicenses, o livro a Timóteo, o livro de Filemão, o livro de Tito, amém? Todos esses, o livro de Colossenses, todos esses livros, você vai ver uma história, né, de alguém que escreveu para o discipulado da igreja, para o bem-estar da igreja, para a mudança no ser humano, mas uma mudança que começa de dentro para fora, amém? Uma mudança que começa no nosso homem interior, na mudança, porque o Espírito vem falar ao nosso espírito. Há um foco nisso e há uma importância muito grande nisso, que você que está me ouvindo tem que prestar atenção. Dobre os seus joelhos, ore. Minha palavra, ela não é a única, não é a palavra absoluta, nunca vai ser, porque a palavra absoluta está na Bíblia, está na palavra de Deus, ela é absoluta. Então você vai aprender a meditar, você vai aprender a confiar naquilo que Deus tem e vai começar a caminhar com Ele. E no momento que você começar a caminhar com Ele, sua vida sofre uma transformação. E é essa transformação que eu louvo a Ele por isso. Amém? Foi o que aconteceu na minha vida. Com certeza vai acontecer na sua. Amém? Está acontecendo na sua. Glória a Deus por isso. Feche os teus olhos. Amém? Medite, mas medite mesmo nessa palavra que foi falada nesse devocional. Continue lendo, continue pesquisando, continue, não fique preso somente no que as pessoas falam, mas busque do Senhor verdadeiramente. Amém? Feche os teus olhos. Vamos orar. Deus de poder e Deus de glórias. Senhor, nesse momento, Pai, que estamos juntos aqui nessa gravação, Senhor, onde tem muitas pessoas que vão estar ouvindo, Pai, onde muitas pessoas que eu espero, Senhor, sejam tocadas pelo Teu Santo Espírito, para poder também estar lendo a Tua Palavra, para estar meditando também na Tua Palavra, que elas não fiquem, Senhor, acomodadas, que elas não entrem, Senhor, numa zona de conforto, Pai, e fiquem, Senhor, estacionadas, mas que elas sejam, Senhor, incomodadas pelo Teu próprio Espírito, Senhor, para ler, para meditar na Tua Palavra, para estar focado, Senhor, naquilo que o Senhor tem, em nome de Jesus. Pai, que a minha palavra, Senhor, nessa gravação, Senhor, nessa tarde, Senhor, nós estamos gravando, Pai, não fique, Senhor, presa na mente das pessoas, mas que elas sejam realmente transformadas, que elas sejam um agente transformador, Senhor, e que elas possam, Pai, através dessa palavra, serem impulsionadas para continuar lendo a Bíblia, para continuar meditando, Senhor, naquilo que o Senhor tem. Sim, Papai, vivemos um tempo difícil em que as pessoas, Pai, são incrédulas, têm dúvidas em vários assuntos, Pai, muitas vezes não priorizam, Senhor, o homem espiritual, não priorizam a parte interior, estão preocupadas com o exterior, e o exterior é passageiro, e o exterior muitas vezes acaba muito rápido. Senhor, em nome de Jesus, eu oro por cada um, Senhor, que de alguma forma vai estar ouvindo, Senhor, esse vídeo. Deus, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa guardar a casa dele, guardar a sua família, que em meio, Senhor, a essas dificuldades que estamos vivendo, Senhor, nesses dias aqui na terra, elas possam encontrar um escape, possam encontrar um alívio, um consolo, um abrigo, que é em Ti somente, Senhor. Assim como Teu Filho, o apóstolo Paulo, muitas vezes, Pai, como ele mesmo disse, por 3 vezes rogou a Ti, que tirasse dele a dificuldade.
aquilo que ele estava passando que mais doía em sua carne, e o Senhor respondeu para ele: Paulo, a minha graça te basta. É o mesmo que o Senhor nos responde, Senhor, nos nossos dias. A tua graça é o suficiente, a tua salvação é mais do que suficiente para nós, Senhor. Eu te agradeço, Pai, por essa oportunidade. Que aqueles que vão estar ouvindo se sintam tocados, Pai, mas mais do que isso, Senhor, possam ser transformados, Pai, pela tua palavra. Aleluias, pela tua vontade, ó Senhor. Em nome do Senhor Jesus eu oro e te agradeço, Pai. Amém. Que Deus abençoe a todos.